Hello, hello, hello! Tudo bem com vocês? Aqui é a Teacher Luana e está começando mais um vídeo do Inglês em Qualquer Lugar. Qual que é o assunto do vídeo de hoje? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verbo to be. Calma, não desanima, tá? É um conteúdo super, ultra, mega, power necessário. O que acontece? Eu sei que a gente carrega na gente, né, um ranço do verbo to be, que já vem aí, ó, do ensino fundamental, do ensino médio, do cursinho livre, de coisas que você vem, de momentos que você tem contato com o aprendizado do inglês e sempre fica ali batendo naquela tecla do to be, do to be, to be, e a gente nunca sabe realmente o que é o to be, né? Para que serve, do que se alimenta, onde vive, como é que a gente vai trabalhar com o to be. E o meu objetivo no vídeo de hoje é falar para você como usar o verbo to be em frases afirmativas. De uma vez por todas, vamos quebrar esse paradigma aí, vamos destruir essa ideia de que eu não aguento estudar inglês, eu não aguento pensar no verbo to be, porque o meu objetivo aqui é fazer você se apaixonar pelo inglês, assim como eu sou apaixonada, e claro também de fazer aprender da melhor forma possível, a forma mais tranquila e mais relax que for possível para você. Então vamos lá, vamos falar sobre esse verbo, né, que traz aí pra gente tantas dúvidas e tantas angústias. O verbo to be, antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre ele, a gente precisa compreender que o verbo to be, ele tem o sentido de ser ou estar. Então, tudo que estiver relacionado ao verbo to be, tudo que estiver relacionado a ser ou estar, nós vamos utilizar o verbo to be. Ai, Luana, mas eu quero passar minhas informações pessoais. Eu quero falar que eu sou alta, que eu sou morena, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu quero me descrever para alguém. Eu uso o verbo to be? Sim, nós vamos usar o verbo to be porque ele tem o sentido de ser. Ah, teacher, mas eu quero falar que eu estou me sentindo mal, que eu estou triste, que eu estou em casa. Também vamos usar o verbo to be. Por quê? Porque ele tem o sentido de ser ou estar. Ai, mas então se eu digo I am tall, quer dizer que eu sou alta ou eu estou alta também? Sim, só que o que você vai precisar também pensar, não somente no verbo to be como ser ou estar, mas claro também na questão de contexto, tá, pessoal? Eu sempre falo e repito, o contexto, assim como no próprio português, ele também é muito necessário no inglês, ok? Então não fique com medo de utilizar o verbo to be com o sentido de ser ou estar, que dentro daquele contexto em que você está se comunicando com a pessoa que está te ouvindo, né? Quando você está ali dentro da comunicação, o contexto também ele é super importante. Então não tem problema de você falar I am tall ou I am tired e a pessoa pensar assim, nossa, eu sou cansada. Não, porque é dentro daquele contexto, tá? Podem usar o verbo to be sem medo quando ele estiver relacionado a ser ou estar. Nos próximos vídeos, que são vídeos que eu já gravei anteriormente, né? Lembrando que esse aqui eu achei que eu já tinha gravado, tá? Eu vou falar com vocês também sobre o verbo to be nas frases negativas e nas frases interrogativas. Por que eu gosto de separar assim? Porque quando a gente separa, além da gente conseguir ver o verbo to be agindo como ser ou estar, a gente começa também a conseguir compreender como é que nós vamos estruturar as nossas frases. Por quê? Qual a maior reclamação que eu recebo? Eu ouço, eu escuto, eu entendo, eu leio, mas eu não consigo falar. E uma das maiores dificuldades que eu posso perceber dos meus alunos e das pessoas que me procuram pedindo ajuda, pedindo dicas, é justamente esse ponto. É não conseguir, é não saber como de fato estruturar as frases. Então eu gosto de separar com um conceito, mas junto do conceito trazer também a maneira como você vai colocar aquilo em frases, ok? Então hoje nós vamos falar do verbo to be no presente em frase afirmativa. Não existe grande segredo, tá bom? Toda frase afirmativa no inglês, quando nós estivermos na voz ativa, ou seja, falando sobre alguém que executa uma ação, nós vamos começar a frase com o sujeito, tá? E esse sujeito pode ser o pronome
I, he, she, it, we, you e they. Tem videozinho sobre sujeitos aqui no canal também. E esse sujeito, ele também pode ser um nome próprio, né? Pode ser Ana, pode ser Pedro, pode ser Luana, pode ser Paulo, pode ser Pedro e Ana, tá? Não tem problema nenhum. No primeiro vídeo eu falo só sobre os pronomes e eu pretendo fazer outro videozinho também sobre sujeitos e as outras possibilidades que nós temos. Uma coisa que eu sempre digo é que quando nós começarmos a nossa frase, por mais que a gente já tem todos esses pronomes aí que a gente conhece e tem bastante domínio sobre, não quer dizer que eles serão os nossos únicos sujeitos, tá bom? Não quer dizer que eu tenha necessariamente que começar a minha frase com I, ou com he, ou com she, ou com it, tá bom? Por quê? Porque se a pessoa com quem você está falando não sabe quem é o sujeito da frase, aí você precisa colocar o nome dessa pessoa ou dessas pessoas, tá bom? Lembrando que pode ser tanto no singular quanto no plural. E a maior dica de todas que eu dou para você é justamente isso, é definir bem quem é o seu sujeito, porque definindo bem quem é o sujeito, você vai conseguir definir perfeitamente qual é a forma do verbo to be que você vai utilizar. Lembrando então que no presente, o verbo to be possui 3 formas. Quais formas são essas? Am, is e are. Am vai ser sempre utilizado quando nós estivermos falando sobre nós mesmos, tá bom? Então, vai ser sempre I am para falar alguma coisa sobre mim. I am quer dizer tanto eu sou quanto eu estou. E logo na frente a gente coloca o complemento, tá? A nossa informação pessoal, o que a gente quer falar sobre nós, como nós estamos sentindo, onde nós estamos, tudo que estiver relacionado a ser ou estar e eu quiser falar sobre mim mesmo, nós vamos dizer I am. Combinado? Perfeito. Depois, nós temos também o is. O is, ele vai ser utilizado sempre para o singular terceira pessoa, tá bom? Então, terceira pessoa do singular, quem é? Pode ser he, ele, pode ser she, ela, pode ser it, lugar, coisas, etc. Já tem até videozinho sobre o it por aqui, tá bom? Então você pode assistir logo após esse vídeo para você esclarecer um pouco mais as suas ideias sobre o it. Ah, Luana, mas se eu não quero falar sobre she, eu posso falar sobre Ana? Sim, Ana tem o mesmo sentido, é a mesma coisa que she. Ana é terceira pessoa do singular, assim como Pedro é terceira pessoa do singular. Então, quando nós estivermos utilizando, quando nós estivermos falando sobre a terceira pessoa do singular no inglês e nós estivermos passando informações relacionadas a ser ou estar, nós vamos utilizar o verbo to be. Qual a forma mesmo? Is. Very good. Nós vamos utilizar então a forma do verbo to be is no presente para falarmos sobre he, she, it, terceira pessoa do singular. E por fim, sobrou a forma do verbo to be are, ok? Essa forma, nós vamos utilizar ela, na maioria, para o plural. Por que eu disse na maioria? Porque ela também é utilizada para you. E you é um pronome que vale tanto para você no singular, quanto para vocês no plural. E às vezes, quando a gente vai utilizar esse you are somente para o singular, a gente fica, cara, mas não pode ser singular, porque you é você, então eu tenho que usar outro verbo to be. Não, vai ser sempre you are para você é, você está, ou vocês são, vocês estão. Teacher, mas e aí, como é que eu vou saber, né, qual que é? Lembram que eu falei anteriormente, bem no inicinho do vídeo, que o contexto ele é super importante e indispensável? Exatamente isso, ok? Sempre que a gente for nos comunicarmos, a gente tem que levar em consideração o contexto. Posso fazer videozinho também sobre contexto mais pra frente, para explicar pra vocês então melhor, né, que é essa ideia aí do contexto. Mas na maioria das vezes o contexto é com quem você está falando, onde você está falando, sobre o que você está falando, o que já foi falado, é toda situação de comunicação, beleza? Então vou bater na cabeça suas para lembrar sempre de analisarem o contexto no qual você está se comunicando também. É uma parte importante. E além do uso do are com you, nós vamos utilizar ele também com we, que é o pronome nós,
e com they, que é eles e elas. Aqui vale reforçar também que o they ele vai ser utilizado tanto para eles e elas pessoas, quanto eles e elas coisas. Vamos recapitular então tudo que eu disse nesse vídeo? Frases afirmativas com o verbo to be no presente. Vamos iniciar a nossa frase com o sujeito, que pode ser o pronome pessoal que eu quero utilizar, ou até mesmo o próprio nome da pessoa de quem eu estou falando. Em seguida, assim que eu identifiquei quem é o meu sujeito, eu vou utilizar o meu verbo to be, que pode ser am, ou is, ou are. Combinado? Como é que eu vou definir isso? Prestando bastante atenção em quem é o meu sujeito, sobre quem é que eu estou falando, se eu estou fofocando, ok? Informações. Ai, vai cair! Eu parei então na parte de que a gente precisa definir muito bem quem é o nosso sujeito, para que a gente consiga definir também qual vai ser a nossa forma do verbo to be no presente. Lembrando que am é sempre que eu estiver falando sobre eu mesma, sobre I. Is vai ser sempre quando nós estivermos falando sobre he, she, it, terceira pessoa do singular. E are nós vamos utilizar quando nós estivermos falando sobre we, you e they. Antes do telefone cair, eu estava falando sobre they, que pode ser utilizado tanto para pessoas quanto coisas, ok? Desde que esteja no plural, tudo bem? Coisas que estejam no plural, perfeito. Vamos recapitular então como é que vai ficar estruturada a nossa frase utilizando o verbo to be no presente e frase afirmativa. Nós vamos começar com o sujeito, em seguida o verbo to be, que a gente vai precisar do macetinho que eu expliquei de identificar bem qual é o nosso sujeito. Então, sujeito, verbo to be, que pode ser am, is ou are, e o complemento. O que vai ser esse complemento, teacher? Vai ser toda a informação que você quer passar em relação ao estado do sujeito. Por que em relação ao estado? Porque nós estamos utilizando o verbo to be, que tem o sentido de ser ou estar. Ok? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha assistido até o final e que ele tenha te ajudado imensamente para quebrar o seu medo, toda a sua angústia relacionada ao verbo to be, ok? Obrigada por ter ficado aqui até o final. Um grande beijo da Teacher Luana. Corre lá pro Instagram para me seguir. Lá tem muita coisa legal também. Lá pelo Instagram você também consegue obter mais informações sobre o meu canal do Telegram e muito mais coisas que estão vindo por aí. E claro, se você quer ser meu aluno, corre lá também. Todas as informações estão no Instagram. Bye! See you!